Nós continuamos o livro da Patrícia, né, Vivendo no Mundo dos Espíritos, e vamos continuar a partir de uma parte, né, do que estava escrito, que foi muito interessante e intrigante ao mesmo tempo para a discussão da semana passada, que era uma senhora que, diante dos pensamentos, né, dos remorsos que ela sentia em relação às coisas que ela tinha realizado de forma desarmônica enquanto encarnada, ela não conseguia lidar com aquilo no mundo espiritual. E ela estava tentando reencarnar para poder esquecer aquilo, para poder fugir daquela cobrança que, de fato, ela mesma fazia em relação à sua própria pessoa. E isso levantou para a gente o questionamento da semelhança que é a sensação que as pessoas que cometem suicídio enquanto estão encarnadas para retornar ao mundo espiritual se sentem, na verdade, numa situação muito semelhante. São coisas que a incomodam, que as destroem física e mentalmente, das quais elas querem fugir e sair de onde estão e ir para um outro lugar. E essa senhora está propondo a mesma terapêutica para o problema dela, mas ao inverso, vindo de lá para cá, para se esquecer. Então vamos continuar aqui a leitura. Essa daqui mesmo. Preocupo-me, disse a outra senhora. Quero reencarnar para esquecer. Cometi muitos erros na existência passada, e por mais que tente não sofrer, por eles não consigo. O remorso me persegue. Pedi que me esquecesse, com a bênção da reencarnação. Só que abusei dos vícios, com as bebidas alcoólicas e o fumo, danificando meu corpo sadio. Agora, ao encarnar, terei algumas doenças que me farão ficar longe de tais vícios. Fiquei a pensar no que ouvi. Procurei Frederico e indaguei. Frederico, é possível acontecer o que aquela senhora me disse? E relatei-lhe o fato. Patrícia, somos o que construímos no passado e seremos no futuro o que construirmos no presente. Essa senhora não conseguiu educar-se. Reencarnando desse modo, poderá transmitir ao corpo físico o que pensa. Aqui surge, no meu modo de ver, uma outra dificuldade para ela, porque se reencarnar saudável já não é uma tarefa muito simples, imagina você já aportar por aqui na Terra, trazendo doenças que vão lhe causar debilidades, que podem ser maiores ou menores, interferindo no seu modo de viver, talvez em algumas aspirações mentais que você desenvolva, e como isso vai se relacionar com a própria vida do encarnado em si. É mais uma dificuldade que ele tem que enfrentar, porque não é só para ele fugir dos vícios, ele não cometer os mesmos deslizes, aproveitando-se dos mesmos vícios do passado. Ele passa a ter outras limitações que vão atrapalhar e vão causar dificuldades na vida dele. E isso pode ser um novo gerador de desequilíbrio, desarmonia, e a partir desse, digamos assim, entre aspas, remédio, né, ou tentativa de auxiliar, ele não ter a força de, com o remédio recebido, achar que ele é amargo demais e se desarmonizar e criar outras dificuldades.
e mais uma vez, quando desencarnar, perceber que não realizou o que tinha que ser feito e ainda acumulou mais, ainda teve juros em cima do que estava devendo. Silvio, pegando Diga. esse gancho para você, ainda botaria juros e correção monetária e outras coisas mais. Por isso que, veja só, os engenheiros federais eles estão em outro nível muito alto. Se nós temos essa capacidade de perceber todas essas nuances, imagine eles para conseguir amenizar a situação desse ser, para ele caminhar no caminho, para ele caminhar no caminho que ele tem que sanar os problemas dele. Então, bota para encarnar em tal região, em tal país. Cara, é uma gama de variáveis que foge à nossa concepção. Porque isso que você falou é uma coisa racional. Se for muito apertado o torniquete, ele vai se matar, ele vai se desesperar, vai vir, como você falou, vai vir com mais juros e correção e tudo mais. Então tem que ser uma coisa muito bem dosada. E essa dosagem foge à nossa concepção. Só esses espíritos superiores que têm essa capacidade, sabe? Essa coisa que você falou é a nossa visão. Isso aí tá, a gente consegue ver isso. E nós conseguimos ver isso. Isso já é uma minoria desses bilhões de seres. Então, tu imagina os seres que estão mais evoluídos, que nos controlam, até as mudanças genéticas, vou mexer aqui, tchum, tchum, mexe aqui, nesse DNA, nessa posição, nesse ângulo vai ser mudado, tal, acabou. É uma coisa fantástica, só isso que eu queria falar. Em relação a isso, eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, de uma história que. Bom, a história é atribuída ao Chico. Se foi com ele realmente, eu não sei. Que ele foi no hospital, visitar um hospital com um amigo, e tinha uma senhora lá que tinha uma doença, que eu não me lembro agora qual era, mas era uma doença que dava muitas pústulas, feridas no corpo, e que ela, aparentemente, para quem estava de fora vendo, era um enorme sofrimento. E esse amigo do Chico virou para ele em dado momento: não, olha, tadinha dessa senhora, tão velhinha, olha como ela sofre. Será que não dá para a gente ajudar ela de alguma forma? E o Chico, muito sério e tranquilo, olhou para ele: meu amigo, essa senhora passa por isso porque ela precisa passar por isso. Nesta encarnação, ela está enfrentando essa dificuldade toda, mas nas últimas 4 ela cometeu suicídio, porque não aguentou as provas que foram impostas a ela. E essa encarnação, apesar de todo esse sofrimento, é a primeira vez que até agora ela ainda não pensou em suicídio. Quer dizer, as dificuldades são colocadas, eles medem isso. É a nossa fortaleza que vai dar assim, o toque final, se deu certo ou não. É o que a gente decidir, é a nossa força que vai, no final, fazer com que a gente enfrente, aceite, entenda e se resigne daquela dificuldade, ou vai buscar a fuga. E pelo que a gente está vendo, isso pode acontecer tanto quando a gente está do lado de cá, quanto quando está do lado de lá. Eu fico imaginando, gente, eu já vou ali mais um pouquinho, que às vezes você reencarna até com essa impossibilidade de tomar uma decisão dessas de retirar a vida, né? Porque que você vai ter que sofrer até o talo, vamos dizer assim. Porque a Gláucia foi num local que eu já fui, que é um local que atende pessoas que vêm com problemas, é, é, aquelas deficiências bem difíceis, que ficam em cima de cama, que levam anos desde criança em cima de uma cama e que não se contactam, né, com a gente e tudo. É um lar, né? É, e quando você vê aquilo, é um local, para mim, de todos os lugares que eu visitei, foi realmente o mais impactante de todos,
porque é muito forte. A gente vê dezenas de pessoas que vêm ao mundo desse jeito, né? E eu fiquei imaginando isso daí. Vem com algumas deficiências que impedem até dela desistir. Tipo assim, você vai vivenciar tudo isso e você vai ficar, né? Eu acho, nem sei se é assim, mas eu me lembrei dessas situações, das quais você não. Porque quando você ainda pode, né, entre aspas, desistir, ou achar que pode ir para outro lado e tomar uma decisão, é uma coisa, né? Você, né? Mas quando você nem isso pode mais, você tem que viver todas as gotas desse sofrimento, porque você não é te dado essa possibilidade. Isso, você chamou a atenção num ponto, né, que realmente faz a gente parar e pensar, e, em mim, pelo menos, dá um certo medinho. Porque qual é o ponto que a espiritualidade pode chegar a esse nível? Olha, essa pessoa tem que passar por isso, mas toda vez ela capitula, ela não consegue resistir. Então, mas ela tem que passar e não pode postergar mais. Então, vamos fazê-la passar por isso, que ela tem que passar e cai numa situação dessa, que ela não tem como fugir. E isso dá medo. Se dá, se, com certeza. Mas não pode ser uma situação dessas, quando a gente vê. Que a gente fala assim, são seres, tal, isso e aquilo, mas assim, superiores, isso e aquilo, mas eu fico imaginando isso, né? É que, na verdade, a gente sempre busca uma maneira de sair do sofrimento, de sair da dor e tudo. Tal, de repente você vem com aquela que você fala assim, nananina, não, tem mais jeito não, você não vai mais sair, você não vai mais escapar, você vai viver até a última gota dessa dor e vai ficar ali, aí vai ter que ficar, deve ser um negócio, nossa. E se a gente parar para ampliar o conceito, né? Porque todo mundo fala, né? O espírita mesmo adora falar, se não é pelo amor, é pela dor. E se a dor é uma situação dessa? Ó, a gente tentou, mas você não está colaborando, então agora, aquela história também que o espírita fala muito, né? Que a evolução vai acontecer você querendo ou não. Ela te leva. É como a tsunami. Quando ela vem, você pode querer ficar ali fincada no chão, que ela vai te empurrar para frente de qualquer jeito. Quantas situações na Terra que a gente não conhece, mas que são assim, que não tem. A gente está falando de uma coisa drástica, né? Uma pessoa na cama que não consegue se mexer e não pode fazer absolutamente nada. E não só pode não fazer nada, como depende absolutamente de tudo dos outros, né? Então, tem vários nuances que a gente pode analisar a partir daí. Mas, se a gente parar para pensar friamente numa das maiores máximas espíritas, né, e que eu acho que serve para toda forma de religiosidade, é que se tem que ser feito, vai ser feito de alguma forma, a gente chega nisso, Diva. A espiritualidade é paciente, é amorosa, mas ela executa o seu trabalho. Então, se foi tentado, sei lá quantas vezes, e eles percebem que não vai ter outro jeito para ela enfrentar determinada dificuldade, porque, como você mesmo disse, isso é uma grande verdade. Todos nós, sem exceção, sempre tentamos escapar da dificuldade, principalmente do sofrimento. A coisa vai vir imposta. E se é imposta, a gente não vai ter para onde correr. Então, essa forma de imposição que a gente, se não soube trabalhar, precisa trabalhar rápido para, quando impor alguma coisa a gente, ser pelo menos doloroso. O que acontece? E vem na cabeça aqui. Geralmente, essas pessoas que ficam assim nesse estado
são pessoas que nem o perispírito já tinham, ele se desintegrou no perispírito de tanta baixa vibração que eles tinham. Nós já lemos isso em alguns livros. E aí, o que acontece? Para ele formar o perispírito, que ficou todo degringolado, ele tem que começar quase que de uma forma, tem que começar no início mesmo. Ou seja, ele veio como feto, e aí pega, vai começando a formar, morre. Aí fica nesse ciclo de várias encarnações, assim, que ele morre no feto, depois morre um pouquinho mais criança, e depois, até chegar nessa fase que a Diva acabou de falar aí. Isso tudo tem uma explicação. A explicação é para formar o perispírito dele, que ele mesmo destruiu. Então, tem coisas que a gente não tem o nosso alcance, que eles não passaram para a gente. Mas a coisa toda é na coisa da construção do perispírito dele, que ficou na forma ovoide, como André Luiz fala. É só isso que eu queria falar. É bem interessante esse ponto que você colocou, Diego. Bem interessante mesmo. Misturei-me aos outros novamente. Sibeli quer falar, Sibeli quer falar. Fala aí, Sibeli, que eu não estou vendo aqui. Eu perdi o início a leitura do texto, mas eu queria comentar uma coisa, porque eu faço muitas reflexões, assim, sobre essas questões do nosso sofrimento, né, e como tu estava comentando, né, que eu não acho muito certo isso que falam, né, que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, porque, na verdade, a gente, aqui nesse estágio que a gente está, tudo que a gente passa é nós que pedimos, né? Nós não somos espíritos que fomos, assim, impostos nessa encarnação, né? O tipo de vivência que a gente tem aqui é uma vivência totalmente acordada e muitas vezes implorada por nós, lá no plano espiritual, né? Então, às vezes aqui a gente está em vigília, está sofrendo, né? Querendo que acabe. Aí a gente dorme, o espírito lá do outro lado diz, não, eu quero continuar, né? Então, são coisas que é do nosso, a gente não tem a consciência, mas nós pedimos. E os espíritos que eles encarnam realmente, né? Porque estão nessa situação que eles não têm como escolher, a gente pensar, esses sim estão sofrendo. Não, quando eles encarnam desse jeito, eles estavam numa situação 1000 vezes pior de sofrimento lá da forma que eles estavam, né? Então, mesmo que para a gente aqui pareça que, né, é muito difícil, sim, é uma encarnação difícil, mas a forma que o espírito dele estava era um sofrimento muito maior. Então, na verdade, sempre é o melhor para nós. O que a gente pensa que é sofrimento é muito relativo. Concordo plenamente com você. Eu também não gosto dessa máxima de não é pelo amor, pela dor. É porque as pessoas transformam essa coisa de dor em dor mesmo, em sofrimento, em angústia. Seria muito melhor se fosse aprendizado. Mas isso aí é firula de semântica. Mas o início, que você disse que você perdeu, é justamente a gente está falando isso. A gente até escolhe lá, depois não lembra, mas diante da dificuldade, a fuga. A discussão inicial era sobre isso, que é a fuga que a gente implementa para nós mesmos diante de quando a dificuldade se apresenta, independente dela ter sido imposta ou ter sido escolhida por cada um de nós, ou na hora a gente tinha certeza absoluta que aquilo era o melhor caminho, mas quando aquilo se apresenta, muita gente se ressente e foge. Era essa o ponto da discussão. Diga aí quem quer falar. Oi, acho que sou eu. Eu lembrei de uma coisa também. Talvez, igual a Sibeli falou, né? A pessoa escolheu ou se fez passar por esse papel, mas não por ela, para ensinar os outros. Eu tive uma situação que eu sempre pensava nisso, né? Eu tive uma bebê doente. E eu sempre pensava que ela veio para me ensinar alguma coisa.
ou para mim, ou para o pai dela, ou para os médicos. Tem situações que, né, igual a Diva falou desse local, que a gente fica realmente assustado. Então, eu acho que, às vezes, a pessoa escolheu, mas não para ela exatamente, mas para pessoas que estão em volta, para médicos, para cientistas. Bom, posso estar enganada, né? Mas eu acredito que pode ter um conjunto todo envolvido para um bem maior, né? Uma coisa bem melhor. E aí esse espírito se dispôs a, bom, acredito eu, não sei. Eu acredito também, Glaucia, que há várias, né? É, é, é porque a gente está partindo só dessa história dessa senhora que fala que quer reencarnar para esquecer os remorsos do passado. E aí a gente partiu dessa vertente, né? E aí a gente começou essa discussão. Mas eu acho que há vários, as reencarnações elas têm vários objetivos, né? E a gente realmente, assim, na nossa ignorância, a gente não sabe exatamente qual que é o objetivo. Se é um objetivo para aquela pessoa, o crescimento daquela pessoa, o crescimento dos que estão próximos, se é para os dois, né? Se é para o crescimento da própria pessoa e para o crescimento do entorno, né? É, é tudo, como a Sibeli fala, é tudo muito bem feito, né? E tudo tem uma lógica, vamos dizer assim, tudo está dentro dessa lei divina, né, também eu acho. A lei no sentido do que da engrenagem, é uma engrenagem que vai acontecendo, eu vejo assim, né, que é uma engrenagem que vai acontecendo e que vai tendo os seus efeitos. Só que a gente ainda é muito humano aqui, né, muita coisa, a gente começa a pensar todas essas possibilidades. Mas, assim, eu vejo eu vou contar, eu sempre tenho um caso pessoal, né, mas assim, eu já contei que a minha mãe teve um AVC de tronco cerebral. O Silvio vai entender mais. Ela ficou quase 6 anos e, não é bem coma, é um coma, né, não sei bem como é que é isso. Só que a parte quando fizeram todos os exames, ela foi para o Sara e tal, a parte cognitiva dela estava intacta, não tinha uma mancha, não tinha nada. Ela só ficou paralisada, só não, né, ela ficou paralisada da boca até o dedinho do pé, ela não mexia, ela não falava, ela não comia, a respiração dela tinha que ser por traqueostomia, tudo. Ela só mexia os olhos. E, mas no começo, logo quando ela teve o AVC, ela, a gente tinha todo um contato através de olhos da parte cognitiva dela intacta. Ela estava presa dentro dela, que eles chamam, né, síndrome de encarceramento. Ela ficou presa dentro dela, mas ela não podia absolutamente falar se estava com frio, se estava com. E toda a família ficou muito traumatizada com isso. Nós todos ficamos muito traumatizados com isso. E uma das coisas da minha dificuldade, quando o Silvio falou agora do Chico Xavier, né, da pessoa com as pústulas e tudo, né, a minha da dificuldade, que naquela época eu era bem mais nova, minha mãe já tem uns 30 anos nessa situação, é, eu orei muito para que acabasse com esse sofrimento dela. Mas eu orei muito, foram quase 6 anos, né. E no final, óbvio, né, a coisa aconteceu quando tinha que ter acontecido, mas o desencarne dela, mas, aí eu cheguei à conclusão de que eu não as minhas orações não davam muito certo não. Aí aí eu comecei a não a ficar meio contra a oração, porque naquele momento eu orava para ela parar daquela dor ali que os médicos diziam que eram das dores piores, né, que é ficar preso dentro de si mesmo, e dentro do corpo, né. E aí eu fiquei meio assim, e hoje eu não consigo muito fazer orações para as pessoas ficarem boas, eu não consigo. Está na hora, enquanto eu estou mudando aqui. Uma Glaucio, se você imaginar a coisa mais simples da vida, que você
possa imaginar a coisa mais simples, mais corriqueira. Por trás, ela é tão complexa quanto o próprio universo. Nada é simples. A gente acha que é simples. De fato, tudo é perfeito. Aí a gente acha que, como tudo funciona perfeitamente e chega ao denominador comum, no final, isso foi simples. Tudo é complexo. Tudo é milimetricamente analisado, decidido, e acontece exatamente como tem que acontecer. A nossa, né, o Jair fala muito isso, a Diva falou agora, a nossa ignorância em relação a tudo que nos envolve é tão grande que a gente chega ao ponto de achar que existem coisas simples no universo, na nossa própria vida. Nada é simples, apenas é perfeito. E como a gente não entende nada de perfeição, a gente acha que é simples.